Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o professor Ladson Lima, professor de Educação Física do Colégio Municipal Paulo Souto. Conforme eu avisei a vocês, né, no dia 21, que é uma terça-feira, nós não estaremos tendo aula, né, presencial, porque eu estarei viajando, mas estou aqui gravando a aula para vocês. E vocês irão responder uma lista de atividades, certo? De exercícios a partir, né, deste tema que nós iremos abordar, certo? Depois, do término das Paralimpíadas, né, surgiu esse debate, né, e essa inquietação para que possamos trabalhar um pouco, né, com a questão dos esportes adaptados. Por quê? Porque é interessante, né, nós, enquanto, né, ser humano, entender que todos nós, certo, passamos por algum tipo de limitação na vida. Porém, precisamos entender, né, também todas as especificidades, né, que detêm as situações da nossa vida. Uma das situações muito importantes para a situação e para a vida do nosso povo, né, da nossa humanidade, são os esportes. Né? Os esportes, ele como meio de integração entre os povos, ele como meio de adaptação para todos os sentidos da vida, faz com que a nossa vida, né, ganhe um fator muito importante né, que é a saúde, que é as relações interpessoais, que é o respeito, que é a igualdade, certo? E um dos temas muito importantes que nós precisamos estar abordando, principalmente na escola, é que vocês aprendam um pouco, né, sobre as capacidades que o ser humano tem, né, de se readequar à sua limitação, né, ou às limitações que a vida lhe impõe. E o interessante que a gente está abordando hoje, né, com o conteúdo esporte adaptado, é para que vocês possam aprender um pouco, como é a vivência de uma pessoa que tem uma limitação, seja ela física, seja ela intelectual, seja ela motora, enfim. Tem várias classificações que nós vamos estar falando posteriormente. Tá certo? Vamos lá. O esporte adaptado ou o esporte inclusivo, ele vai compreender, certo? Aquele esporte para pessoas com deficiência, certo? Como eu já tinha falado antes, né? Alguém com algum tipo de limitação, né? Seja ela, né, seja ela que já nasceu com essa limitação ou que por alguma situação vivida ela pode ter acometido a essa deficiência, certo? Dessa forma, existem diversos aparelhos e locais, né, que são adaptados de acordo com as necessidades e também com aquela especificidade, né, para os deficientes, para que eles tenham também essa oportunidade de praticar, certo? A gente sabe que praticar esportes ele é fundamental, né? Tanto para a nossa saúde, mas como também, né, é importante, né, que a gente entenda que ela vai ter uma relação na vida muito grande, principalmente para aquela questão, né, da prática adaptada, que ela ainda se torna mais importante. Por quê? Porque com diversos casos de pessoas com tipos de deficiência diferentes, a atividade física ela vai melhorar essa condição, seja ela a condição cardiovascular, que possa ser aprimorar um pouco mais de força, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio e o repertório motor. E, porventura, e além disso, o esporte ele vai proporcionar, né, essa oportunidade de socialização e vai tornar aquela pessoa que tem deficiência mais independente, principalmente para que possa melhorar, certo, a sua autoconfiança, certo? Porque algumas pessoas elas, porque nós estamos num mundo muito cruel, né, um mundo que tem muito preconceito, principalmente com as pessoas que têm deficiência. E isso faz com que eles percam essa confiança e essa autoestima. E o esporte vai fazer o quê? Vai fazer com que ele tenha espaço na sociedade. Mas, professor, por que ele não tem espaço? Porque o nosso mundo é cruel. A gente precisa viver, vivenciar e saber como é que essas pessoas
mesmo com as suas limitações, conseguem viver uma vida tranquila, alegre, sem murmúria, sem ficar, né, o tempo todo, né, pedindo a Deus outras situações. Embora essa seja uma modalidade muito recente, o esporte adaptado ele surgiu na primeira década do século XX, há quase 100 anos. As primeiras atividades competitivas eram voltadas a jovens com deficiência auditiva, porque eles participavam de modalidades coletivas, certo? Alguns anos depois, elas foram adaptadas às atividades para jovens com as suas limitações e com as suas deficiências visuais, certo? Especialmente, tá certo? Especialmente a natação e o atletismo, ok? E, vamos lá. Para as pessoas com deficiências físicas, o esporte foi adaptado, né, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os soldados voltaram para os seus países com mutilações e com outras deficiências, certo? Como é que a gente pode explicar isso? Algumas pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, né, por ser uma guerra, né, entre nações, surgiu-se o quê? Que aquelas pessoas, né, que tiveram algum membro atingido por bombas, armas, enfim, por situações que pudessem acometer o órgão, o que que o pessoal pensou? Poxa, vamos trazer esses soldados, né, e vamos tentar trazer um tipo de melhor, né, melhor sentido para a vida dessa pessoa. E eles pensaram no quê? Eles pensaram, né, na situação dos soldados. Né? Por quê? Porque eles não tinham uma perna ou um membro, porque eles perderam a visão, porque eles perderam a audição, enfim, as diferenças, né, as diferentes mutilações que eles tiveram. Já no Brasil, essa prática só foi surgir, né, por volta de 1960. Existem alguns critérios de mudança na hora da adaptação do local de prática da modalidade, certo? É aconselhável que o espaço seja modificado de acordo com o esporte a ser praticado. Quadra, campo, pista, etc. Seja limitado e bem sinalizado, sem qualquer tipo de obstáculo que possa dificultar a locomoção dos atletas. Os materiais utilizados também devem ser apropriados ou modificados para cada tipo de modalidade e deficiência. Além disso, algumas regras são alteradas para que atendam melhor ao perfil e às limitações de cada deficiência, para que se tenha o máximo de igualdade entre os atletas, certo? Vamos lá. Deficiência visual. Quais são os tipos que utilizam, né, os esportes com atletas com deficiência visual? O atletismo, o ciclismo, o futebol, o judô, a natação, o goalball, o hipismo, o halterofilismo e os esportes de inverno, certo? A deficiência mental, o atletismo, o basquete, o ciclismo, o futebol, o handebol, natação, vôlei, judô, karatê e etc. Aqueles atletas com deficiência auditiva, atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, handebol, natação, vôlei, né? E muitas outras, quase as mesmas das pessoas sem deficiência, pois existem grandes limitações dos deficientes auditivos, pois não existem grandes limitações, certo? A deficiência física, né? As pessoas costumam, né, é, fazer, né, fazer a, o esporte, né, as pessoas, né, que têm deficiência física, o atletismo, o arco e a flecha, o basquete em cadeira de rodas, a bocha, o ciclismo, a esgrima, né, a esgrima em cadeira de rodas, futebol para amputados e paralisados cerebrais, halterofilismo, hipismo, iatismo, natação, rugby, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, vôlei sentado e para amputados e modalidades de inverno, certo? Quando foi a origem do esporte adaptado? Né? Ele teve origem em 1870 nos Estados Unidos. Começava a ter conhecimento de modalidades esportivas adaptadas, mas era restrito a deficientes auditivos, que eram organizados por escolas especiais, certo?
No ano de 1924, lá na cidade de Paris, aconteceu uma grande competição, mas novamente era apenas para esse mesmo público específico. O campeonato foi intitulado em Jogos do Silêncio e reunia atletas de países diversos. A Segunda Guerra Mundial, vamos falar um pouquinho aqui, certo? É, o esporte adaptado ele só começou a ganhar bastante reconhecimento após o final da Segunda Guerra Mundial. Devido aos horrores da guerra, muitos soldados voltavam para suas casas com marcas irreversíveis da guerra, como distúrbios motores, visuais e auditivos. Isso fez com que, né, diversos políticos tomassem atitudes para minimizar a dor dessas pessoas prejudicadas, investindo em práticas esportivas e atividades físicas. Os países que tiveram maior investimento nesse período foram a Inglaterra e os Estados Unidos. Na Inglaterra, a pedido do governo britânico, o neurologista Ludwig Guttmann criou o Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mandeville, que era destinado a tratar homens e mulheres do exército inglês feridos na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1948, a cidade de Londres sediou os Jogos Olímpicos de Verão, e Ludwig Guttmann aproveitou esse fato para criar uma Olimpíada especial. Seu evento se chamou Jogos de Stoke Mandeville, que contou com 16 atletas ingleses jogando nas modalidades de arco e flecha, tiro ao alvo e arremesso de dardo. Aqui tem algumas fotos para vocês, para ilustrar para vocês. Em 1952, né, esses jogos de Stoke Mandeville ganharam mais adeptos, né, com equipes dos Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. E aí passaram a ter 130 participantes, certo? A nona edição dos Jogos foi realizada em Roma, na Itália, logo após as Olimpíadas, e o evento contou com o apoio do COI, Comitê Olímpico Internacional, né, que na verdade o Comitê Olímpico Italiano, né, que tinha uma marca, né, com envolvimento político com Jogos para Deficientes. Entretanto, o nome Paralimpíada só foi oficializado nas Olimpíadas de Tóquio no ano de 1964. Né? A partir de Seul, em 88, os Jogos vêm sendo organizados no mesmo local das Olimpíadas, não ocorrendo mais como movimento paralelo, ou seja, quem candidata a sediar as Olimpíadas precisa também sediar as Paralimpíadas. O esporte adaptado vai chegar ao Brasil em 58, quando surgiam os dois primeiros clubes de esporte em cadeira de rodas, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Seus fundadores foram Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim de Almeida, que trouxeram o conteúdo do esporte adaptado dos Estados Unidos para o Brasil. O primeiro ano em que o país participou dos Jogos Paralímpicos foi em 1972, na Alemanha, concorrendo na modalidade bocha, mas não conquistou medalhas. Desde 1984, o Brasil participa de todos os Jogos Paralímpicos. Robson Sampaio de Almeida com o Clube do Otimismo. Aqui são as modalidades. Né? Quais são os benefícios do esporte adaptado para deficientes físicos? A reabilitação física, psicológica e social, o ganho de autoconfiança, o ganho de independência nas atividades diárias, a criação de laços de amizades, a melhora no bem-estar e na qualidade de vida, né? A prevenção de doenças, a prevenção de ansiedade e depressão e a melhora na sua autoestima. Certo? E quais são as principais barreiras para pessoas com deficiências físicas? As principais barreiras a serem superadas são a falta de uma política que possibilite de fato o desenvolvimento desta prática, o preconceito, a falta de qualificação profissional, né, a falta de apoio de pessoas próximas, certo? E qual que é o papel, da educação física? O papel da educação física vai ser, o profissional de educação física vai precisar ter uma postura diferenciada, né? Porque ele precisa saber lidar com as questões do esporte, né? E além disso, ele tem que engajar melhor as pessoas, certo? Aí existe uma classificação funcional, né? Que é utilizada para equilibrar a competição e garantir a participação de atletas com os mais diversos tipos de lesão ou restrição motora, né? E é chamada de classificação funcional, né? Porque ele vai disponibilizar aos jogos uma estrutura competitiva mais justa, certo?
e vai permitir também que o sucesso seja alcançado e atingido pela estratégia, habilidade e o talento deste atleta e da equipe, e não unicamente pela função física, sensorial ou intelectual. As classificações funcionais são aplicadas em um regulamento que busca tentar aproximar os limites de cada competidor, colocando todos em condições de igualdade para a competição. Certo? O IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, reconhece 5 categorias de deficiência para a participação em competições. São elas: paralisados cerebrais, deficientes visuais, atletas em cadeira de rodas e ou amputados. O sistema nivelador tem duas funções principais: determinar a elegibilidade para competir e agrupar os atletas para disputas. Cada esporte determina o próprio sistema de classificação, baseado nas habilidades funcionais, identificando as áreas-chave que afetam o desempenho para a performance básica da modalidade. Cada modalidade tem a sua própria regra de classificação. A classificação funcional é feita por profissionais da área de saúde, capacitados e registrados como classificadores funcionais, que podem ser médicos, fisioterapeutas ou professores de educação física. Certo? A avaliação é realizada em 3 estágios: o exame médico, o exame físico, para verificar exatamente a patologia do atleta, a doença desse atleta. Fisioterapia são testes de força muscular, amplitude, movimento articular, mensuração de membros e coordenação motora, que buscam evidenciar os resíduos musculares utilizados para a performance no esporte. O professor de educação física ele tem uma questão muito técnica. Ele vai observar os grupos musculares, a relação, e a sua técnica, e a partir disso trazer algumas condições. Então, o médico ele vai fazer o exame físico, o fisioterapeuta vai fazer os testes funcionais e o professor de educação física os testes técnicos. No atletismo, nós temos as classificações 11 e 13, para deficientes visuais, para quem é cego, a classe 20, com deficiência intelectual, da classe 31 a 38, atletas com paralisia cerebral, que usam cadeira de rodas para competir, na classe 20, 40 a 46, atletas com perda de membro ou deficiência de limbo, certo? 51 a 58, pilotos para cadeira de rodas ou atletas de campo que jogam a partir de uma posição sentada, tá bom? Na bocha, BC1, BC2, BC3 e BC4, BC1, tanto para arremessadores como para jogadores, pode competir com auxílio de ajudantes, a BC2 para todos os arremessadores, os jogadores não podem receber assistência, o BC3 para jogadores com deficiência muito severas, usa um dispositivo auxiliar, e o BC4 para jogadores com outras deficiências severas. Não podem receber auxílio. Canoagem, LTA, IATA e AA, certo? C1 a C5 no ciclismo, T1, T1 e T2, H1 e H4. Classe 1, classe 1A, classe 1B, classe 2, classe 3, classe 4 para esgrima com cadeira de rodas. Hipismo, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Judô, B, B1, B2, B3, para pessoas com alguma deficiência. Natação, elas são definidas de S1 a S10, SB1 a SB9, SM1 a SM10, S11, SB11, SM11, S12, SP12, SM12, S13, SB13, SM13, certo? E também o SB14, o S14 e o SM14. O remo, o A1, que só pode utilizar os braços, o TA2X, troncos e braços, e o LTA, perna, tronco e braço. Certo? Tênis de mesa, TT, TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, atletas cadeirantes, de TT6 até TT10, atletas andantes, e de TT11, atletas andantes com deficiência intelectual. Tiro com arco, artes, AR1 e AR2, triatlo, Tri1, Tri2, Tri3, Tri4, Tri5, Tri6, a vela classe 2.4 MR, classe Sonar e SKUD 18. No vôlei sentado, a classificação vai de A1 até o A9, e também o BE, o AK e o BK, certo? Aqui vocês podem observar alguns modelos, o ciclismo primeiro, o segundo a bocha, o terceiro o tênis de mesa, o quarto o basquete, o quinto o atletismo, o sexto o esgrima, o sétimo o boxe, o oitavo o tênis,
De novo, o atletismo com cadeira de rodas, né, o arremesso de peso, o futebol de 5, o halterofilismo, né, levantamento de peso, né, os tipos de natação, o atletismo para amputados, né, a bocha. Então, o que, que a gente pensa nessa aula? Né? Que ser diferente, pessoal, não deve ser um problema. Né? O problema, na verdade, é ser tratado diferente. Então, diga não à discriminação, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? E agora nós vamos responder uma lista de atividades a respeito da aula de hoje, ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.